Sou caminhoneiro há só uns 4 anos, mas lhe digo, a estrada já me ensinou mais que os 26 anos de vida que eu carregava nas costas antes de pôr as mãos no volante de um bruto. Meu nome é João Batista, mas nas paradas e nos botecos da beira de estrada o povo me chama de Lobo Velho. Peguei esse apelido por ser bicho arredio, desses que prefere rodar só, sem parceiro nem ajudante para prosear. Desde guri fui assim, mais calado que o costume. Enquanto outros motoristas gostam de formar fila na estrada, trocando causo pelo PX, eu prefiro o ronco do motor e o chiado dos pneus no asfalto, só eu e meu caminhão. Um Scania vermelho já meio surrado, levando a vida adiante. Talvez tenha sido por isso que aceitaram me oferecer aquele frete. Aquele maldito frete que até hoje me faz acordar no meio da noite, com a alma encharcada de suor frio. Estava parado num posto de gasolina à margem da rodovia, matando o tempo com um café ralo e amargo, esperando a garoa cessar. Já era alta madrugada, e o lugar estava quase morto. Só eu, o frentista cochilando atrás do balcão, e um sujeito de terno escuro largado no canto da lanchonete. Foi esse cabra que veio até mim. Soubemos que o senhor é discreto e gosta de rodar só, disse, puxando cadeira e se sentando na minha frente sem nem pedir licença. Fiquei calado, só estudando o jeito dele. Pele cor de cera, olhos fundos, mão fina de quem nunca pegou numa pá. Não era tipo de figura que se vê nessas paragens de madrugada. Demorei, mas respondi, mais por curiosidade que por vontade real. Depende do serviço. Ele botou um envelope gordo na mesa. Dinheiro vivo. 15 mil. Metade agora, o resto na entrega. Preciso que leve uma carga ainda hoje para o interior. São só uns caixões vazios para uma funerária. Sem nota, sem pergunta. Na hora, meu juízo gritou que aquilo era encrenca. Transporte de caixão sem papel, na calada da noite. Cheirava problema a léguas. Mas o envelope brilhava ali, e eu, feito burro de carga, só pensava nas contas vencidas, aluguel atrasado, caminhão precisando de peça nova, minha mãe doente precisando de remédio caro. Falei desconfiado. E essa pressa toda para levar caixão vazio? Ele sorriu de um jeito seco, frio, que não alcançou os olhos. A funerária precisa pro enterro amanhã cedo. Acidente feio na estrada, morreram muitos. Os que tinham não bastam. Fazia sentido. Mas meu peito seguia apertado. Por que não chamar uma transportadora de verdade? Por que tanto segredo? Ainda assim, peguei o envelope. A necessidade pesa mais que a prudência. Onde está a carga? Perguntei, me amaldiçoando no pensamento. 1 hora depois, lá estava eu, guiando meu bruto numa estrada de chão, encharcada e esburacada, seguindo as coordenadas que o sujeito rabiscou num papel. O céu estava um breu só, nem lua nem estrela, e o mundo se resumia aos fachos amarelados dos meus faróis e à sombra das cercas de arame nas fazendas distantes. O GPS me jogou num galpão caindo aos pedaços, no meio do matagal. Nenhuma casa por perto, nenhum cachorro latindo, nada. Mandei o caminhão parar, desliguei o motor, e o silêncio foi tão grosso que parecia que o mundo inteiro tinha prendido a respiração. Desci com a lanterna e empurrei a porta do galpão, que rangeu alto, enferrujada. Lá dentro, no feixe de luz tremelicando, vi os tais 6 caixões. Madeira escura, simples, enfileirados como soldados mortos esperando chamada. Voltei para o caminhão, peguei o carrinho e comecei o serviço. 1 a 1, levando os caixões para a carroceria. Estranhei que fossem tão pesados porque diziam ser vazios, mas botei a culpa na madeira boa. Quando carregava o quarto, ouvi um som seco, como de unha raspando na tampa. Parei, o coração batendo alto no peito. Silêncio de novo. Culpei minha cabeça cansada. Continuei. Carreguei o 5º, depois o 6º, querendo terminar logo e cair fora dali. Foi quando ouvi de novo. Dessa vez não era arranhão, era um gemido.
baixo, abafado, humano. Fiquei congelado na carroceria, a respiração curta, os olhos arregalados na escuridão. E se não estivessem vazios? Segui pela estradinha tortuosa, com o caminhão rangendo a cada buraco escondido na lama vermelha. A ventania zunia nos cantos da cabine, trazendo um cheiro de terra molhada, misturado a algo que não consegui reconhecer. Um cheiro velho, entranhado de coisa podre. A cada curva que fazia, sentia meus braços apertarem mais o volante. Meus olhos, queimando de cansaço, tentavam varrer a estrada adiante, mas só via escuridão e silhuetas tortas de árvores retorcidas. O galpão que encontrei era como uma verruga no meio do nada. Um casebre de madeira carcomida, cercado de mato crescido e árvores sem folha, parecendo garras apontando para o céu encoberto. Matei o motor e fiquei ali, escutando o barulho abafado do vento e do motor estalando enquanto esfriava. Por um momento pensei em desistir, dar meia volta e sumir dali. Mas a lembrança do dinheiro, do aluguel vencido, da mãe doente me pregou no banco. Respirei fundo, engoli o medo como se fosse cachaça braba e desci. A porta do galpão rangeu quando empurrei, revelando a escuridão adormecida lá dentro. O facho da lanterna tremia na minha mão enquanto eu iluminava o interior. Ali estavam 6 esquifes de madeira escura, enfileirados feitos soldados velando um segredo. Nenhum enfeite, nenhum nome entalhado, só a madeira pesada e aquele cheiro de mofo e alguma coisa a mais. Trouxe o carrinho e comecei o serviço. Os caixões eram mais pesados do que parecia certo. Cada vez que eu empurrava um para a carroceria, sentia o suor frio escorrendo pelas costas. Quando levantei o quarto, ouvi aquilo. Um rangido, fraco e enjoado, como se unhas raspassem do lado de dentro da madeira. Parei. Meu coração bateu forte no pescoço. Escutei, atento. Nada mais. Deve ser a madeira inchada pela umidade, pensei, forçando as pernas a continuarem. Mas a cada caixão carregado, o peso no peito aumentava. No último deles, o som mudou. Foi um gemido, rouco, perdido. Minhas pernas bambearam. Quis largar tudo e correr, mas a razão me disse: confirme primeiro, depois suma. Peguei a chave de fenda e com mãos trêmulas comecei a desatar os parafusos de um dos esquifes. O barulho metálico dos parafusos caindo no assoalho soava como sinos de desgraça. Respirei fundo e ergui a tampa. Vazio. A luz da lanterna dançava no interior limpo. Soltei o ar, meio rindo, meio chorando por dentro. É só imaginação, pensei. Já ia baixar a tampa quando notei a mancha escura no fundo. Um líquido pegajoso e fresco. Aproximei a lanterna. Era sangue. Meu estômago revirou feito cobra na garrafa. Me obriguei a abrir os outros. O segundo vazio. O terceiro também. O quarto. Outra mancha de sangue. No quinto, não consegui conter o grito preso na garganta. Havia uma moça ali. O rosto era pálido como vela, os olhos arregalados mirando o nada, a boca entreaberta num último suspiro que nunca saiu. A expressão de terror estava congelada como uma fotografia antiga. Dei um passo para trás, tropecei na borda da carroceria e quase me espatifei no chão. Preciso chamar a polícia, pensei. Mas algo me empurrou a abrir o último caixão. Não podia sair sem saber o que mais se escondia ali. O sexto esquife era diferente. Mais surrado, mais escuro, com parafusos grossos e entalhes estranhos. Quando levantei a tampa, não vi corpo. Em vez disso, o interior era forrado por um tecido vermelho encardido, e no meio repousava um objeto miúdo, um relógio de bolso. Peguei o troço, ainda tonto. Era pesado, frio, com inscrições minúsculas em volta. Não entendi nada. Meti no bolso do macacão sem pensar muito. Fechei o caixão e desci da carroceria com um nó na garganta. A única coisa que queria agora era sumir dali.
Entrei na boleia, liguei o motor e os faróis cortaram a noite em 2 faixas amareladas. Comecei a dar ré, tentando não pensar nos caixões balançando na carroceria. Foi então que o vi. Pelo espelhinho, vi o tal homem, aquele de terno preto, parado ali atrás no barro, sorrindo aquele sorriso sem alma. Não tinha carro, não tinha barulho de motor chegando. Ele simplesmente estava ali e acenava como quem diz, vá em frente. Não pensei 2 vezes. Afundei o pé no acelerador, as rodas patinaram na lama e saí disparado pela estradinha. Não olhei mais pelo retrovisor. Não queria ver o que podia estar vindo atrás. Peguei a rodovia principal, ignorando as coordenadas que ele tinha me dado para a entrega. A estrada parecia mais longa do que lembrava, como se eu rodasse em círculo sem sair do lugar. Cada sombra no mato me parecia mais viva do que devia. Cada som do motor parecia esconder sussurros. Depois de quase 1 hora rodando, feito alma penada, avistei o clarão de um posto da polícia rodoviária. Quase chorei de alívio. Pisei fundo até o pátio do posto. Desci do caminhão de supetão, tropeçando nas próprias pernas. Um guarda veio vindo na minha direção, de olhar desconfiado. Gritei antes que ele dissesse qualquer coisa. Tem cadáver no meu caminhão. E a voz saiu rouca, estranha, como se nem fosse minha. Ele fez sinal para eu esperar, chamou outros 2. De arma em punho, mandaram que eu abrisse a carroceria. As lanternas deles tremulavam na escuridão pesada da noite. Meu coração parecia querer arrebentar as costelas. Subi devagar, abri a lona e parei, sem entender. Os caixões não estavam lá, nada. Só o assoalho vazio e sujo de barro, nem mancha de sangue, nem caixões, nem sinal da moça de rosto congelado. Um dos guardas me encarou com a testa franzida. Os outros 2 já trocavam olhares. Tentei explicar. Contei do galpão, do homem de preto, do relógio. Procurei o relógio no bolso, mas o bolso estava vazio. Eles me olharam como se eu fosse algum pobre diabo bêbado ou doido. Fizeram perguntas, vasculharam o caminhão de cima a baixo e nada acharam. No fim, disseram para eu descansar, sugeriram que eu devia ter tido um sonho ruim na estrada e que voltasse para casa assim que me sentisse melhor. Deixei o posto com o orgulho esmigalhado e um peso grudado nas costas. A estrada de volta parecia ainda mais sombria. Quando parei num posto de gasolina para encher o tanque, vi algo que me gelou o sangue de novo. O frentista veio vindo, caminhando devagar. Terno preto amarrotado. O mesmo sorriso morto no rosto. Acenou. E pendurado na corrente do pescoço dele, balançando devagar sob o clarão dos postes, estava o maldito relógio de bolso. Entrei no caminhão sem olhar para trás, e desta vez eu sabia. Não importava para onde eu fugisse, aquilo já tinha me escolhido, e não ia mais me deixar em paz. Nunca me passou pela cabeça que minha primeira viagem sozinho pelas estradas lá do norte terminaria em inquérito de polícia e sonhos ruins que ainda me atormentam até hoje. Meu nome é Antônio, tenho 26 anos e fazia só uns 8 meses que eu pegara serviço de caminhoneiro para uma transportadora que fazia a rota entre Vila Esperança e os confins da fronteira. Desde guri, sempre tive vontade de seguir essa vida, muito por conta do meu tio Ernesto, que cruzava o país levando de tudo um pouco e voltava cheio de prosa para contar. Só que a realidade me mostrou ser bem diferente daquelas histórias bonitas que ele contava nas noites de domingo. A lida era dura, horas sem fim no volante, solidão que pesava feito chumbo e perigo brotando em cada curva da estrada. Nada disso ele falava quando eu era menino, mas eu estava decidido a vencer na vida, custasse o que custasse. Quando me ajeitei nessa transportadora, tive a honra de aprender com Joaquim, um dos motoristas mais respeitados da firma.
homem sabido das rotas mais seguras, daqueles que conhecem a estrada pelo cheiro da terra. Foi ele quem me ensinou a manha dos atalhos, as voltas certas para escapar de enrosco. Antônio, dizia ele, nunca encoste em canto deserto, mesmo morto de cansado. E por tudo que é mais sagrado, evita o túnel velho da Estrada Geral 45, ainda mais em tempo de temporal. Perguntei o motivo uma vez. Ele só balançou a cabeça, sério, e falou: tem coisa que é melhor a gente nem saber. Na época achei que era só medo de gente antiga, superstição besta. Até que Joaquim sumiu do mapa há coisa de 3 semanas, bem numa viagem para aquelas bandas de Pedra Branca. A polícia remexeu daqui e dali, mas só encontrou o caminhão largado perto da boca do túnel amaldiçoado. Sem pista viva de crime, deram o caso por encerrado, como tantos outros sumiços nas estradas esquecidas do interior. Foi então que o gerente me chamou lá na sala e me ofereceu a carga que era para ser do Joaquim. Eletrônicos finos, rumo à Pedra Branca. É tua chance de mostrar serviço, disse ele, batendo nas minhas costas. O cliente está cobrando, a mercadoria tem que chegar em 2 dias. Aceitei, mais pela necessidade de encher o bolso do que por valentia. Estava apertado de dinheiro e o pagamento era gordo. Parti numa quarta-feira com o céu já pesando de nuvem escura, prenúncio de neve fina nas serras altas. Me deram um caminhão dos velhos, motor barulhento e suspensão tão ruim que cada buraco fazia o corpo inteiro sacudir. As primeiras horas até que foram mansas. O rádio tocava modinhas antigas e eu seguia firme, mantendo a marcha como mandava o figurino. Mas quando passei pelas terras de Serra do Mato, a neve começou a cair. Primeiro uns fiapos leves, depois virou uma parede branca que cegava até a alma. Olhei o aparelho de GPS, tentei achar outra rota, mas a melhor opção era mesmo pela Estrada Geral 45, aquela que levava ao túnel. Pensei em parar num canto e esperar o tempo abrir, mas o relógio corria contra mim e a noite vinha chegando. E todo caminhoneiro que se preza sabe que é mais perigoso ficar parado à noite, sozinho no breu da estrada, do que seguir adiante. Reduzi a marcha. Os faróis mal conseguiam cortar a neve espessa. Parecia que eu avançava dentro de um sonho ruim, a cabeça começando a pesar com o balanço da boleia e o ronco constante do motor. Decidi parar no primeiro posto que visse. Precisava de um café forte como soco de mula para espantar o sono. Foi então que o rádio, que até então só chiava música antiga, começou a chiar esquisito. Primeiro uns estalos, depois uma voz arranhada, como se alguém falasse atrás de uma parede de vento. Tentei mudar a estação, mas era tudo estática. Desliguei aquilo, preferindo o silêncio. Mas o silêncio trouxe outra coisa. Sons que não deviam estar ali. O vento zunia forte. As ferragens do caminhão rangiam como coisa viva. E por cima disso veio um som abafado, uma respiração. Não a minha, outra. Me virei de supetão, o coração na garganta. Olhei para o banco do lado. Nada, só o vazio. Tá ficando doido, Antônio, murmurei, tentando rir de mim mesmo. Mas a risada saiu seca, sem graça. Foi quando vi as luzes amareladas de um posto adiante. Um alívio tão grande me invadiu que quase chorei. Estacionei o caminhão meio torto, tão ansioso que nem liguei. Só tinha 2 caminhões parados ali, sinal claro de que nem os mais rodados estavam se arriscando naquela tempestade. Entrei na lojinha do posto. Um rapaz novo, meio debruçado no balcão, nem levantou a cabeça quando pedi um café bem forte. Sentei perto da janela, olhando a neve grossa cair, cobrindo tudo de branco. Foi então que vi. Alguém se aproximava do meu caminhão. Mesmo com a vista embaçada pela neve, reconheci a silhueta de pronto. Era Joaquim. A neve engrossava como se o próprio céu tivesse raiva da terra. O motor do caminhão roncava pesado, reclamando a cada curva, e eu, com as mãos firmes no volante, tentava manter a sanidade.
O frio entrava pelas frestas da cabine, cortante como navalha, enquanto os pneus resvalavam de leve no asfalto encharcado. O relógio marcava quase 11 da noite quando avistei, meio apagada no breu da tempestade, a placa enferrujada que anunciava a entrada do túnel. Era como se o mundo lá fora tivesse se calado e só restasse o som do meu coração martelando dentro do peito. Lembrei das palavras do Carlos, ou melhor, daquilo que vi no banco do passageiro. A voz dele ainda zumbia no fundo da cabeça como um grilo intocado na mata. Não vá pelo túnel, tem um desvio adiante. Olhei para os lados, os olhos ardendo de tanto esforço para enxergar além do alcance dos faróis. E lá estava, uma estradinha de terra, tão escondida que parecia mais um carreiro de boi, saindo pela esquerda pouco antes da boca do túnel. Sem pensar duas vezes, girei o volante, ouvindo os pneus gemerem de protesto ao sair do asfalto firme para aquele lamaçal traiçoeiro. O caminhão sacolejava como um animal bravo, mas eu continuei, rezando baixinho para Nossa Senhora me guiar. A estradinha era estreita e se enfiava no mato fechado, as árvores se curvando sobre ela, como mãos retorcidas tentando agarrar quem passasse. A neve ali virava um mingau ralo, misturando barro e gelo, dificultando ainda mais a condução. Uns 15 minutos adentrados naquele caminho miserável, avistei luzes tremeluzentes à frente. Uma guarita simples, feita de tábuas e chapas de ferro, com a inscrição apagada de Polícia Federal de Estradas na frente. Estacionei o caminhão com dificuldade e desci, as botas afundando até o tornozelo na lama fria. Fui até a porta da guarita batendo forte, sem me importar com a força ou com a educação. Um guarda de cara amassada abriu uma fresta na porta, examinando-me com desconfiança. Expliquei, com a língua embolada de nervoso, que precisava falar com um oficial urgente, que tinha informações sobre desaparecimentos ali perto. Ele me olhou como quem olha para doido, mas talvez meu estado, sujo de lama, a respiração ofegante e os olhos arregalados, tenha convencido o homem. Mandou-me entrar e chamou um superior. Pouco depois apareceu um tenente baixo e atarracado, com bigode grosso e olhos miúdos. Sentou-se atrás de uma mesa cheia de papéis amarelados e perguntou seco: "Conte devagar, moço, e que não seja brincadeira." Engoli em seco e comecei. Falei da viagem, da tempestade, do posto de gasolina, da aparição, mas omiti a parte sobrenatural. Disse apenas que ouvira informações de que havia corpos escondidos numa caverna atrás do túnel. O oficial escutava em silêncio, tamborilando os dedos grossos na mesa. Quando terminei, ele se levantou sem dizer palavra e chamou 2 soldados. "Vamos averiguar. Se for trote, vai passar a noite na cela", ameaçou. Subimos em 2 caminhonetes. Meu caminhão ficou para trás, atolado na beira da guarita. A estrada de volta parecia ainda mais hostil. As árvores rangendo ao sabor do vento, a neve grossa se acumulando nos galhos. Chegamos novamente perto do túnel. As luzes dos faróis varriam a escuridão espessa e atrás do paredão de rochas, uma abertura no mato denunciava uma trilha de terra batida. Armados com lanternas e fuzis, os policiais seguiram adiante. Eu vinha atrás, tropeçando de medo e frio, mas sem coragem de ficar sozinho no breu. A trilha logo descia, serpenteando entre pedras e arbustos retorcidos, até desembocar na entrada de uma gruta oculta. O cheiro forte de podridão bateu de cheio nas narinas como um murro. Os soldados pararam, se entreolhando antes de avançar. Lá dentro, a luz trêmula das lanternas, a visão era de arrepiar até a alma mais forte. 6 corpos amontoados, todos com marcas fundas no pescoço, como se uma lâmina tivesse cortado com precisão cirúrgica. Sangue seco escorria pelas paredes, formando símbolos estranhos, impossíveis de entender. O tenente praguejou baixinho, mandando um dos homens voltar para o rádio e pedir reforços.
Eu só conseguia ficar parado, os joelhos tremendo, encarando aquele horror silencioso. E no meio dos corpos, meio coberto de neve e terra, lá estava ele, Carlos. Ainda com aquela expressão serena, como se a morte tivesse congelado o último suspiro dele para sempre. Não sabia se chorava, rezava ou fugia. A mente parecia querer se desligar da realidade, negar o que via. Mas era real. Cada cheiro, cada mancha escura, cada sombra tremulante nas paredes, tudo real, mais real do que qualquer pesadelo. Os reforços chegaram depois de quase 1 hora. Mais viaturas, policiais, paramédicos. A área foi isolada e eu fui levado para prestar depoimento na base mais próxima. Naquele interrogatório interminável, tentaram arrancar de mim até o último detalhe, como soubera da caverna quem me contou se eu estava envolvido com os tais rituais. Repeti a história tantas vezes que já nem sabia se falava a verdade ou só decorava as palavras para não ser preso. Finalmente, depois de 2 dias de inquérito, me liberaram. Acharam evidências suficientes para acreditar na minha versão. Prenderam 12 pessoas envolvidas, entre elas funcionários do posto de gasolina, onde eu havia parado naquela noite maldita, além de um inspetor rodoviário que deveria proteger viajantes, mas servia de isca para os rituais. Voltei para casa, carregando mais do que o peso do cansaço. Carregava o peso do que vi e do que ouvi. E no fundo do coração, sabia que o que foi desmantelado era só a ponta de um véu muito mais sombrio. Depois de voltar para casa, tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas nas noites mais frias, quando o vento soprava forte pelas frestas da janela, eu ainda ouvia aquele sussurro, aquele aviso que ninguém além de mim pareceu escutar. A empresa de transportes me afastou das rotas de estrada por uns tempos. Disseram que era para me poupar, mas no fundo sabiam que depois daquilo, eu jamais passaria de novo por aquele trecho amaldiçoado. Foi numa madrugada de sábado que a história teve seu verdadeiro fim. Acordei com batidas na porta, 3 toques secos, firmes, que ecoaram pela casa inteira. Não era hora de visitas, ainda mais no meio da madrugada. Levantei devagar, o soalho rangendo sob os pés. Espiei pela cortina, mas só vi a estrada vazia e a serração cerrada, como um lençol espesso cobrindo tudo. As batidas vieram de novo, 3, sem pressa, como quem sabe que será atendido cedo ou tarde. Com a mão tremendo, destranquei a porta. Lá fora, não havia viva alma, nem marcas no chão úmido, nada. Fechei a porta e quando me virei para voltar para o quarto, vi. No meio da sala, encharcando o piso de madeira, estava uma mochila. A mesma mochila que Carlos carregava naquela última noite. Aproximei-me devagar, sentindo um frio diferente, que não vinha do inverno. Um frio que parecia nascer de dentro da própria alma. Abri a mochila com cuidado. Dentro, embrulhado num pano sujo, encontrei um caderno velho. Folheei com mãos hesitantes. Eram anotações, nomes, datas, localizações de cavernas e estradas esquecidas. Parecia um inventário macabro dos crimes que vinham sendo cometidos há décadas, talvez gerações. No final do caderno, uma única frase escrita com letra trêmula: ainda não acabou. O relógio da parede parou de funcionar naquele instante. O ponteiro dos segundos ficou preso, como se o tempo tivesse segurado a respiração. Olhei em volta. A casa, antes tão familiar, agora parecia outra. As sombras se alongavam, se moviam sutilmente. Uma sensação de que eu não estava mais sozinho tomou conta do ar. Entendi então que minha função não era apenas ter sobrevivido. Era carregar aquele segredo. Era avisar quem pudesse ouvir. Deixei tudo para trás. Peguei o caderno, joguei umas roupas numa mala velha e parti antes do sol nascer. Hoje, sigo estrada adentro, sem destino certo. Dormindo em pousadas esquecidas, cruzando cidades onde o tempo parece ter parado. Atrás de mim,
Trago o peso daquele aviso. E cada vez que paro em algum posto de gasolina no meio da madrugada, olho para o atendente, olho para os caminhoneiros, olho para o breu lá fora e me pergunto, será que dessa vez vou conseguir escapar de novo? Porque o que vi naquela caverna nunca ficou realmente para trás. Meu primeiro frete como caminhoneiro por conta própria devia ser motivo de festa, não de praga rogada sobre minha vida. Eu só tinha 28 anos nas costas, mas quando me olho no espelho hoje, vejo um velho de 70, rosto cavado e mãos gastas. Médico nenhum entende, amigos já nem me reconhecem mais. E tudo começou naquela viagem desgraçada, quando resolvi cortar caminho para escapar da tempestade. Meu nome era João Batista, até 3 meses atrás. Um rapaz simples da beira da mata, que lutou anos carregando carga para os outros até juntar trocado suficiente para comprar meu próprio caminhão. Um Scania azul, meio surrado, mas forte como boi bravio. Para conseguir, vendi o pedacinho de terra que meu pai, Deus o tenha, deixou para mim. Minha mãe, coitada, queria que eu fizesse doutorado, mas a estrada sempre cantou mais alto. O cheiro do óleo, o tremor do motor, o mundo passando pela janela da boleia, isso era mais bonito para mim que qualquer canudo pendurado na parede. O primeiro serviço parecia encomendado de tão bom, levar móveis de Sorocaba até Mossoró. Pagamento adiantado, prazo largo, papelada toda no jeito. A jornada começou bonita, céu claro, 22 graus no marcador, caminhão tinindo de cheio, rádio tocando modão para animar a alma. Mas a coisa torta começou quando passei da divisa de Minas Gerais. O céu, que era limpo feito lago, virou breu de repente, como se Deus tivesse apagado a luz do mundo. O rádio chia, falhava, captava só ruído e, vez ou outra, uma voz fanhosa falando de tempestade das grandes chegando. Peguei o celular para olhar previsão, mas nem sinal tinha mais. Decidi parar no primeiro posto que avistasse. Posto que só Deus sabia o nome, abarrotado de viajantes se enfiando dentro para escapar da água que vinha vindo. O frentista, um homem de bigode grisalho e olhar encardido de poeira, veio me dizer: "Moço, tá vindo tempestade que ninguém viu igual. Apagão já deixou 3 cidades sem um pingo de luz." Fiquei na dúvida. Não podia atrasar justo no primeiro frete solo. Meu nome dependia disso. Foi quando um velho caminhoneiro, daqueles que tem estrada no sangue, puxou o papo. "Se quiser seguir, tem uma vereda mais para lá que corta uns 50 quilômetros. É meio escondida, pouca gente conhece, mas é boa com tempo seco. Agora, com essa água toda." "Sei não, moço." Ele rabiscou num guardanapo as instruções. Agradeci, botei diesel até a boca no tanque e segui, rezando para dar certo. A estradinha, um fiapo de asfalto retorcido no meio de morro e mata fechada, parecia esquecida de Deus, sem viva alma à vista. Mas o piso estava bom demais para ser tão esquecido assim. Foi aí que o céu se abriu em catarata. Chuva tão grossa que os limpadores da frente pareciam 2 velhos abanando folha de bananeira. Tive que reduzir para 20 por hora. O motor, antes roncando bonito, agora parecia abafado, como se o peso da água esmagasse até o aço. Então veio o clarão. Um relâmpago estourou tão perto que vi a estrada inteira se tingir de azul. O caminhão estremeceu como se tivesse levado murro. Tudo apagou: painel, rádio, luz. Fiquei na escuridão completa. Quando as luzes voltaram, parecia que o mundo tinha mudado. O GPS mostrava que eu estava numa área sem nome. O rádio, que antes chiava, agora tocava uma música velha, de voz arrastada, que nunca escutei na vida. E no ar, um cheiro esquisito de óleo rançoso, misturado com terra molhada. Continuei, sem opção, enfiado naquela estrada fantasma, a garoa fina pingando e uma névoa espessa cobrindo o mundo como um lençol sujo. A luz dos faróis parecia ser tragada pela cerração, em vez de iluminar.
Foi aí que percebi algo estranho comigo. Minha mão no volante parecia outra. A pele grossa, cheia de manchas, enrugada. Balancei a cabeça achando que era ilusão de luz. Mas o aperto no peito dizia que não era só isso. A chuva não dava trégua, mas a névoa já estava mais densa, mais pesada, como se a estrada quisesse me engolir. O caminhão agora parecia ter vontade própria, arrastando-me por aquele caminho esquecido, onde o tempo não fazia mais sentido. Olhava para o painel e o relógio mostrava que eram 2 da tarde, mas a escuridão não dava trégua, como se a noite tivesse decidido morar ali. Tentei ligar para o contratante, avisar que poderia me atrasar, mas o sinal já se perdera. Não havia mais nada além do som abafado do motor e aquele cheiro estranho que me fazia pensar que a estrada tinha me transformado em algo que eu não reconhecia. Passei mais 1 hora, talvez mais, nesse lugar sem nome. O céu parecia ameaçar rachar e a estrada, sem fim, parecia me testar a cada curva. Foi quando avistei ao longe uma luz tênue que surgia no meio daquela bruma densa. Era um posto de combustível, pelo menos parecia ser. O coração bateu mais forte, um alívio repentino. Desci do caminhão com o corpo pesado, como se tivesse estado na estrada por dias a fio, não horas. O posto era velho, parece que parou no tempo, com aquelas bombas de combustível que eu nem via mais desde os tempos de menino, quando viajava com meu pai e ele me dizia para tomar cuidado com os caminhos desconhecidos. Não vi outro caminhoneiro ou viajante, só um velho atendente que me olhava com um olhar estranho, como se soubesse mais sobre mim do que eu mesmo. "Tem como encher o tanque?" perguntei, estendendo o cartão de crédito. O velho, com os olhos cansados, olhou minha mão como se fosse uma cobra prestes a morder. "Aqui, filho, só dinheiro. O sistema caiu com o apagão." O apagão. Aquela palavra me arrepiou. Então era verdade. O breu no caminho tinha algo a ver com aquilo. A energia se foi e levou a luz do mundo com ela. Paguei em dinheiro, com aquela grana que sempre mantinha guardada em espécie, e enquanto o tanque enchia, entrei na loja para comprar uma água. Foi ali, naquele momento, que meu corpo pareceu mudar ainda mais. Ao me aproximar da geladeira de bebidas, olhei o reflexo no vidro sujo e quase não reconheci o rosto que me encarava. Linhas mais profundas, cabelos brancos nas têmporas. Esfreguei os olhos achando que fosse cansaço, mas não era só isso. A pele parecia mais pesada, os olhos mais fundos e a expressão no rosto, uma expressão de quem já tinha vivido mais do que qualquer um deveria. O velho, que não tirava os olhos de mim, disse com a voz rouca: "Tá perdido, né? Poucos passam por essa estrada." Assenti, com o olhar distante, e perguntei quanto mais eu tinha até a rodovia principal. Ele me encarou por um bom tempo, como se ponderasse a resposta. "Depende de onde você vai. O tempo aqui, moço, não funciona como o de fora. Cada quilômetro que você anda paga um preço." Fiquei quieto sem entender direito, mas o tom dele, algo ali não estava certo. "Cada pedaço dessa estrada cobra seu preço", continuou ele, como se falasse de um segredo que ninguém mais sabia. "Alguns pagam com o que têm, outros com algo mais valioso." Senti um arrepio subindo pela espinha. Achei que fosse apenas conversa de velho solitário que gosta de assustar os outros com histórias esquisitas. Agradeci e fui para fora. Paguei pelas compras e voltei para o caminhão. Quando liguei o motor, algo me chamou a atenção. O ponteiro de combustível estava quase parado, como se o tanque tivesse parado de encher. Mas eu tinha acabado de colocar combustível. Fui até o posto para reclamar, mas o lugar estava vazio. Nada. Só a estrada em frente, com a névoa tomando conta de tudo. Foi ali que o terror se fez completo. A cada quilômetro, eu sentia meu corpo mudar. Eu nunca tive dor nas costas, nunca senti aquele cansaço em cada articulação. Mas, à medida que dirigia, parecia que eu estava me tornando algo que eu não reconhecia.
Minhas mãos, antes firmes no volante, estavam agora manchadas, envelhecidas. As veias saltavam na pele e eu sentia a rigidez das juntas, como se meu corpo estivesse se transformando em algo velho e quebrado. O espelho retrovisor refletia uma imagem que me apavorava. Um homem de cara enrugada, com o cabelo quase todo branco, me encarava. Tentei parar, tentar sair daquela estrada, mas o caminhão parecia ter vida própria, determinado a me levar adiante, até o fim daquela rota maldita. O rádio, antes mudo, agora começava a tocar uma música velha, de tempos que eu não lembrava. A cada cidade que passava, todas as escuras, o clima ficava mais opressor, e as figuras que surgiam nas calçadas com olhos esquisitos me observando, me faziam ter a sensação de que estava sendo seguido por algo que eu não queria encontrar. Em algum momento, meus olhos se fecharam, cansado, e adormeci ao volante. Quando acordei, não estava mais na estrada. Estava parado em um posto diferente, com o sol nascendo à minha frente. Mas o cansaço, o peso do meu corpo, nunca havia sentido algo tão pesado. Olhei para o espelho e, ao invés de ver o rosto de um homem de 28 anos, vi um homem de cerca de 50 anos me encarando. O espelho mostrava alguém que eu nem sabia mais quem era. A viagem estava distante de terminar, mas ao menos o sol surgia no horizonte, aquecendo um pouco o ar gelado que parecia ter se instalado nas minhas ossadas. O corpo não doía mais só de cansaço, mas de um desgaste profundo, como se o próprio tempo estivesse me consumindo. O calor do dia parecia não combinar com a sensação de envelhecimento precoce que me envolvia. Enquanto o caminhão continuava a seguir sua rota sem qualquer comando meu, o relógio do painel indicava o dia seguinte. Mas o que passava pela minha mente não era mais a jornada, e sim o tempo. Como podia ter envelhecido tanto em apenas um dia? Não era possível. Eu não era mais eu, aquele jovem que havia saído de São Paulo com sonhos de conquistar o mundo. Algo havia acontecido ali no meio da tempestade, algo que me roubou, sem piedade, anos da minha vida. Após alguns minutos de angústia, consegui avistar à distância a cidade ao longe, e o destino finalmente parecia próximo. Não me sentia aliviado, apenas alheio ao que estava por vir. Algo me dizia que, ao chegar, a explicação que eu procurava, a resposta para o que me acontecia, não seria dada por ninguém, e muito menos por médicos, que não conseguiam entender o inexplicável. Quando parei o caminhão, o cliente que deveria receber a carga me olhou com uma expressão de espanto. Seus olhos analisavam-me de cima a baixo, como se estivesse vendo um fantasma. "É você?" Ele perguntou desconfiado. Tentei sorrir, mas mal consegui mover os músculos do rosto. O sorriso parecia forçado e distante, como algo que pertencia a uma época que eu não reconhecia. "Sou eu, sim", falei, tentando passar confiança, embora o próprio espelho já tivesse me traído. O homem pegou as identificações que eu estendia, mas ao olhar para elas, o olhar dele se estreitou. "Você parece mais velho", ele murmurou. "É só o cansaço", eu respondi, tentando não parecer mais fraco do que já me sentia. Mas ele não parecia convencido, e ele estava certo. Eu não tinha mais 28 anos. O rosto que ele observava, o corpo que me acompanhava, não eram meus. Não eram de um homem jovem que começava a sua vida. Era um homem marcado por décadas de angústia e desespero. A carga foi entregue, mas a sensação de que algo estava profundamente errado permaneceu. Fui embora, deixando o caminhão para trás. Não havia forças dentro de mim para continuar naquela estrada ou para explicar o que havia acontecido. A cidade parecia distante, mas as imagens de ruas escuras e figuras vagas nas calçadas, os vultos que me observavam, ainda estavam gravadas na minha memória. E os médicos,
Esses não podiam explicar o que acontecera. Os exames mostravam algo impossível. Meu corpo, de fato, tinha envelhecido décadas em apenas alguns dias. As células estavam degeneradas, como se eu tivesse vivido uma vida inteira. Mas os anos não haviam sido meus. As articulações, doloridas e gastas, não estavam de acordo com minha idade. Os médicos, como eu esperava, tentaram encontrar uma explicação científica. Falaram sobre doenças raras, sobre estresse extremo, até sugeriram exposição a algum agente tóxico. Mas a verdade é que eu sabia o que acontecera. Aquela estrada, aquela maldita estrada, existia. E era mais do que uma simples rota esquecida. Era uma via que surgia, especialmente em tempestades, em noites de apagões, onde a eletricidade se apaga e o mundo parece se curvar para o desconhecido. Uma estrada que cobra o que há de mais precioso, os anos de vida. Eu morri ali, naquelas estradas, mas meu corpo continuou a andar, como se ainda estivesse cumprindo uma missão que não me pertencia. Quando dei conta de mim, já estava em um corpo envelhecido, e o relógio de minha vida já havia se adiantado em anos, de forma inexplicável. Agora, com o corpo de um homem de 70 anos, mas com a certidão de nascimento que dizia que tinha 28, não tenho mais forças. O que vivi ali, o que passei, não pode ser explicado por ninguém. Por isso deixo este relato, como um aviso, para que, se algum dia você se encontrar em uma estrada durante uma tempestade e um estranho lhe oferecer um atalho, não aceite, não siga. Porque algumas estradas não levam apenas a lugares distantes. Elas levam ao que você jamais deveria alcançar. Nunca aceite atalhos durante uma tempestade, porque o preço da pressa pode ser mais alto do que qualquer um pode imaginar. Mais alto do que qualquer um está disposto a pagar. Vida de estrada nunca foi moleza, mas era só o que eu conhecia desde meus 23 anos. Meu nome é João Batista, mas nos postos o povo me chamava só de Batistão. Já cortei esse Brasil de cabo a rabo tantas vezes que perdi as contas, sempre montado no meu fiel companheiro, um Scania azulão que batizei de Tempestade. Meu pai também foi homem da boleia. Morreu cedo demais, vencido pela pressão alta que nunca cuidou direito. Dele herdei não só o gosto pela estrada, mas também as histórias de dar arrepios, daquelas de alma penada nas rodovias. Nunca dei crédito, achava que era invenção de caminhoneiro velho, cansado, ou com umas pingas a mais no sangue. Estrada é dura, sim, mas assombração. Era história para assustar novato. Pelo menos era o que eu jurava, até a noite em que peguei a BR-13. Estava carregado de peças de caminhão, vindo de Curitiba rumo a Diamantina, no miolo de Minas. Era um frete dos bons, daqueles que paga bem, mas exige mais hora de volante do que Deus recomenda. Naquela época eu tinha recém comprado um pedaço de terra no interior do Paraná. Sonhava em levantar ali minha casa, para quando desse baixa na boleia. A responsabilidade era grande, e a necessidade de cumprir prazo me fazia forçar além da conta. Foi numa dessas viagens que conheci Isadora. Eu estava parando no posto Cantagalho, um lugar acanhado, mas famoso pelo rango caseiro, quando vi ela chegar. Cabelos castanhos batendo nos ombros, sorriso de quem guarda mais tristeza que alegria, e um olhar que parecia carregar segredos. Me pediu informação para a cidade próxima, e a prosa se esticou por mais de hora. Contou que morava com a mãe velha, numa casinha afastada da estrada. Trocamos contato e, para minha surpresa, dali a 2 semanas, quando passei pelo mesmo trecho, dei de cara com ela de novo. Foi assim que começou. A cada 15, 20 dias, quando meu destino cruzava o Cantagalho, Isadora já estava lá, como se soubesse certinho a hora que eu ia passar. Nunca precisei ligar. Ela simplesmente aparecia, sempre no finzinho da tarde, com aquele sorriso de canto de boca. E a coisa foi crescendo.
Ela me esperava. A gente ficava horas proseando dentro da cabine do Tempestade. Conversávamos de tudo. Meus planos com o terreno, as dificuldades dela para cuidar da mãe, as belezas escondidas das estradas. Depois de uns meses, já tínhamos uma rotina. Eu deixava ela sempre no mesmo pedaço de estrada de chão que levava à casa dela. Nunca me chamou para entrar. Dizia que a mãe era avessa à visita. Eu respeitava. Na estrada, a gente aprende a não forçar amizade onde não é chamado. O que mais me pegava em Isadora era o jeito que ela escutava minhas histórias. Enquanto o povo só queria saber de acidentes ou roubos, ela queria ouvir dos amanheceres, dos cafés de beira de estrada, dos companheiros de jornada. A estrada tem alma, Batistão, ela dizia, passando a mão carinhosa no painel do Tempestade. Cada quilômetro guarda uma história. O jeito que ela falava meu apelido fazia meu peito disparar feito carreta sem freio, descendo a Serra do Cipó. Nos dias que a gente se via, o tempo mudava. A solidão da boleia, que antes era peso, virava só intervalo entre um encontro e outro. Contava os dias, as paradas, cada quilômetro rodado, só para reencontrá-la. Quando a saudade apertava demais, eu tentava ligar. Raramente atendia. O sinal por aquelas bandas era ruim, ela explicava. Quando você chegar, eu estarei esperando. Era o que ela dizia. E estava mesmo. Aos poucos, nosso laço foi se firmando, igual quilometragem no odômetro do Tempestade. Descobri que ela adorava o cheiro de diesel misturado com café quente, que tinha medo de altura, mas sonhava em ver o mar, que baixinho cantava músicas antigas, achando que eu não percebia. Sobre o passado dela falava pouco, se esquivava do assunto como quem desvia de buraco traiçoeiro na estrada. Dizia só que cuidava da mãe desde menina, que o pai tinha ido embora, fazia uma vida, que estudou só até o 2º grau. Perguntei se tinha parentes ou amigos por perto. Mudou de assunto na hora, perguntando das novas peças que eu tinha colocado no Tempestade. Aquela noite começou como tantas outras. Eu vinha na BR-13, mas o rádio de caminhoneiro pipocava, avisando de temporal pesado adiante. O céu, que ainda era claro, virou breu antes mesmo das 4 da tarde. O rádio zunia nos avisos. Cuidado no quilômetro 230, Batistão, tá formando lagoa, disse o Chico Bigode, colega que cruzou comigo no sentido contrário. Acelerei, querendo alcançar o Cantagalho antes do céu desabar de vez. Começou com uns pinguinhos, mas logo virou um paredão de água que nem cortina grossa batendo no para-brisa. A ventania vinha em rajadas, tentando jogar a carreta para o mato. Minhas mãos grudavam no volante, as juntas brancas de tanto esforço. Pensei em encostar, esperar passar, mas o pensamento em ver Isadora me empurrou para frente. Quando avistei o brilho dos letreiros do posto, o céu já tinha virado um só oceano. A chuva fazia o para-brisa parecer um rio correndo para cima. O limpador no talo mal dava conta. O Cantagalho estava quase vazio. Só 2 caminhões além do meu desafiaram aquela tormenta. Entrei no restaurante esperando dar de cara com Isadora como tantas vezes acontecera. Nada. Perguntei ao seu Zé, garçom velho de casa. Não vi hoje não, Batistão. Com essa chuvarada duvido que tenha saído de casa. Pedi um café forte, sentei perto da janela, vendo a chuva açoitar o mundo lá fora. Tentei ligar para ela. Nada. Só caixa postal. Esperei. 1, 2 horas. Ela nunca se atrasava assim. A inquietação me roía por dentro. E se tivesse acontecido alguma coisa? Eu conhecia o caminho da entrada da estradinha de chão, mas nunca tinha ido até a casa. Depois de mais 1 hora, tomei uma decisão que mudaria minha vida. Ia até lá. Eu bem que queria ter dado meia volta e deixado aquilo para trás de vez. Mas a imagem dela ali na estrada, parada no meio da tempestade, não saía da minha cabeça. A cada quilômetro que deixava o posto para trás, parecia que a lembrança dela ficava ainda mais viva, mais forte, como se estivesse sentada ali do meu lado, no banco do trovão,
cantando baixinho uma moda velha. O asfalto, molhado feito sabão, fazia o caminhão derrapar vez ou outra, e eu mal tinha coragem de piscar. A noite fechou de vez, sem lua, sem estrela, só o breu e o som da água caindo feito o mundo tivesse aberto as comportas. O motor do trovão roncava firme, mas parecia cansado também, como se sentisse o peso daquela presença invisível. Passei a mão suada na testa e tentei ligar o rádio para espantar o silêncio, mas tudo que consegui foi um chiado fraco, intercalado por pedaços de música antiga, um sertanejo chorado, daqueles que a gente escutava em rádio de pilha lá no sítio do meu avô. Parecia até que o trovão também se recusava a me deixar esquecer. O limpador de para-brisa rangia como uma velha carroça, lutando para varrer a chuva que caía cada vez mais grossa. De vez em quando, um raio riscava o céu, iluminando a estrada deserta por um segundo, e eu tinha a impressão de ver vultos nas margens, sombras sem forma que sumiam tão rápido quanto surgiam. Foi numa dessas piscadas de luz que vi de novo uma figura feminina, parada na beira da estrada, braços ao lado do corpo, a cabeça baixa, cabelos colados pela água na testa, o vestido claro colado na pele. Era ela, tinha que ser ela, mas como podia? Eu tinha deixado ela quilômetros atrás. Pisei fundo, o trovão gemeu, e a imagem sumiu no retrovisor. Meus pensamentos estavam embaralhados, minha cabeça latejava. Talvez fosse o cansaço, talvez a tensão, mas no fundo do meu peito eu sabia que não era ilusão. Segui viagem o mais rápido que pude, quase sem piscar, rezando para a estrada se abrir logo em algum vilarejo, qualquer lugar onde eu pudesse parar, respirar. Mas a BR parecia esticada até o infinito, sem fim, sem vida, só eu e a chuva, e aquela sensação sufocante de ser observado. Finalmente, depois de um bom pedaço, avistei umas luzes amareladas adiante. Um posto simples, velho, com só 2 bombas e um telhadinho torto. O letreiro piscava precariamente, como se fosse apagar a qualquer momento. Encostei o trovão debaixo da cobertura e desliguei o motor, que morreu com um ronco cansado. Dentro do restaurante, o cheiro de café forte misturado com fumaça de cigarro velho me deu um certo alívio. Havia 2 ou 3 homens jogando conversa fora num canto, todos com cara de quem já vira muita estrada na vida. Pedi um café preto, sentei perto do balcão e fiquei olhando a chuva bater na porta de vidro. A moça que serviu o café era jovem, mas tinha um olhar triste, como quem também carregava seus próprios fantasmas. Notei que me olhava de soslaio, como se soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Tomei coragem e perguntei num fio de voz: "Dona, por essas bandas aqui, nunca ouviram falar de uma moça que aparece na estrada nos dias de chuva? Cabelos castanhos, vestido claro." Ela parou de secar um copo e me encarou de um jeito estranho. O barulho das conversas cessou. Só o trovão da tempestade lá fora respondia. "O senhor viu ela?" perguntou baixinho, como se temesse ser ouvido por alguém mais. Assenti devagar, a boca seca, o coração batendo pesado no peito. Ela largou o copo no balcão e fez o sinal da cruz, como a velha tinha feito antes. Depois se aproximou e, sem que eu precisasse perguntar, começou a contar. "Dizem que ela aparece sempre que chove forte, para quem está perdido ou carregando tristeza no peito. Aparece pedindo carona ou só olhando. Ninguém sabe direito de onde veio. Uns falam que é alma penada de moça que morreu esperando o noivo. Outros que é caminhoneira que sofreu acidente por essas bandas e nunca mais encontrou descanso." Engoli em seco. A história da velha, agora reforçada pelas palavras da moça do balcão, parecia ganhar corpo, realidade. Não era só coisa da minha cabeça. "O pior", continuou a garçonete, baixando ainda mais a voz, "é que quem vê ela nunca mais esquece. Parece que a alma da gente fica amarrada na estrada. Sempre que chove, sente o chamado dela,
Uns dizem que é saudade, outros que é promessa não cumprida, mas ninguém passa ileso. Fiquei ali, sentado, sem saber o que fazer. Meus dedos trêmulos mal seguravam a xícara de café. Eu só queria pegar o trovão e sumir dali, correr até onde os olhos não pudessem mais enxergar aquela estrada maldita. Mas sabia que era tarde demais. Ela já estava dentro de mim. Quando saí do restaurante, a chuva tinha dado uma leve trégua, mas o céu continuava encoberto, pesado. Caminhei até o caminhão, joguei o casaco encharcado no banco e me sentei ao volante. Olhei para o banco do passageiro. Estava vazio, como deveria estar. Mas no vidro da janela havia marcas, como dedos molhados desenhando trilhas irregulares no embaçado do vidro. Fechei os olhos com força, tentando afastar o pânico. Quando abri, tudo parecia normal de novo. Dei partida no trovão. O motor roncou obediente como sempre. Engatei a marcha e voltei para a estrada, decidido a chegar ao primeiro hotel de beira de pista que encontrasse. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que não estava sozinho. A estrada seguia estreita, como se me empurrasse para frente sem chance de voltar. A chuva miúda fazia o asfalto brilhar sob a luz fraca dos faróis, e o trovão cortava a escuridão com seu ronco pesado. Depois de algum tempo rodando, avistei um trevo mal sinalizado e decidi pegar uma estrada secundária, na esperança de encontrar abrigo. Mal entrei no desvio, senti o caminhão perder força, como se algo invisível puxasse o trovão para trás. Reduzi a marcha. Foi quando vi. À frente, parada bem no meio da estrada, lá estava ela, a moça do vestido claro, a cabeça baixa, os braços caídos como quem perdeu toda a esperança. A água escorria pelos cabelos, o vestido grudado na pele magra. Dessa vez, não desviei. O trovão parou a poucos metros dela. O motor tossiu e morreu. O silêncio que se seguiu foi tão grosso que parecia pesar no peito. Nem o som da chuva eu ouvia mais. Só o meu próprio sangue batendo nos ouvidos. Sem pensar, destravei a porta e desci. O vento cortava frio, mas eu fui. Me aproximei, os passos pesados, como se as pernas recusassem a obedecer. Quando cheguei perto, vi seu rosto. Um rosto pálido, bonito de um jeito triste, os olhos fechados, a boca entreaberta como se tentasse dizer algo. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela levantou a cabeça devagar e abriu os olhos. E eu vi. Vi tudo. Vi a estrada. Vi o acidente. Vi o caminhão tombado no barranco. Vi meu próprio corpo estendido na lama. E entendi. Eu nunca tinha deixado aquele posto.